Hoje o anime que eu vou falar pra vocês é de RPG Full Dive, então vamos pra lá sem enrolação. O anime começa com o narrador explicando sobre uma empresa que criou um jogo virtual ultra realista que pode fazer você ficar mega imersivo. Só que ninguém queria sentir mega imersão em um jogo e a empresa acabou falindo. Aí depois corta pro nosso protagonista Hiro, que tá levando o esporro do seu professor porque ele ainda não decidiu se depois do colégio ele vai querer trabalhar ou fazer faculdade. E o professor também fala que lamenta muito por conta de um devido acidente que aconteceu com Hiro, mas que não é pra ele deixar isso abater. Em seguida, o Hiro vai pro pátio da escola e o amigo dele pergunta se ele não vai querer mais treinar para as competições, mas aí o Hiro só desvia do assunto e fala que não tá pensando sobre isso no momento. Depois disso, o Hiro decide comprar um novo jogo Finalizing Quest que acabou de ser lançado, só que ele acaba sendo assaltado por duas marginais que levam 10 mil ienes dele. O Hiro fica bem chateado, mas depois disso ele consegue encontrar uma loja meio estranha em um bairro suspeito e mal acabada. Mas mesmo assim ele decide entrar lá e ver se ele consegue encontrar um jogo em preço acessível. Aí ele pergunta à atendente se tem o Finalizing Quest e ela fala que esse jogo é ruim pra caramba, que todo ano lança um jogo novo mas que não muda nada, igual o FIFA. Aí o Hiro fala, tá, se não tem então valeu aí. Só que depois disso a atendente fica querendo empurrar pra ele um jogo lá, que ela fala que é muito bom e tal. Aí o Hiro fala que se não for o Finalizing Quest que ele passa, mas aí a atendente consegue convencer o Hiro a comprar o jogo com a incrível coluna vertebrada dela que aguenta esse par de peso o dia todo. Ela fala que o nome dela é Reona e que ela joga esse jogo todo dia, que se ele quiser ela acompanha ele no jogo. Aí com um argumento bom desse, o Hiro acaba sendo convencido a comprar o jogo. Aí quando ele chega em casa, ele inicia o jogo, abre a tela de introdução de RPG normal, e na tela um anjo fala que o primeiro objetivo dele é sair da cidade. Aí ok, ele grava isso. Aí quando inicia o jogo, ele tá em uma vila e ele é recebido pelos seus amigos de infância, Alice e seu irmão Martin. E é tudo ultra realista, por um momento ele até fica se perguntando se ele não foi transferido para um outro mundo, mas não, é só um jogo ultra realista mesmo. E aí os irmãos chamam ele pra ir coletar maçãs e o Hiro fica falando, que coletar maçã o quê, mano? Que eu quero é sair da cidade. Aí depois de ouvir isso, os irmãos ficam desesperados achando que ele tá falando muita batatinha e avisam pra ele que sair da cidade é muito perigoso e ainda por cima proibido. Isso por causa de uns goblins que tem ao redor dela. Ali o Hiro ignora o aviso e fala que ele definitivamente vai sair da cidade. Aí o Martin fica tão desesperado que fala que vai impedi-lo mesmo que seja à força. Aí o Hiro fica achando que aquilo tudo é um evento normal, que tem que vencer o NPC, só que o Martin é muito mais forte que ele, e o Hiro sente dor de verdade quando é espancado, e aí o Hiro fica full pistola e parte pra cima do Martin. Só que o que acontece é que ele acaba matando o Martin sem querer. Ele mata o Martin sem querer. E aí a Alicia fica super apavorada gritando com o Hiro, falando que ele matou o irmão dela, coisa e tal. E o Hiro fica muito assustado e sai correndo. E a Alicia vai correndo full pistola atrás dele. Depois ele consegue despistar a Alice e chegar no centro da cidade. E aí ele encontra o personagem da Reona, que entra no jogo para ajudar ele. E aí a Reona vai falar com ele, né? E aí, como é que foi coletar as maçãs? E aí o Hiro fica com vergonha de falar pra ela o que aconteceu. E a Reona fala que vai ajudar ele baseado no título que ele recebeu. E aí quando ela vai ler o título dele, está escrito Assassino do Melhor Amigo. Aí a Reona fala pro Hiro, meu amigo, como é que você conseguiu essa proeza? Agora você tá muito ferrado. No episódio 2 ela fala que é impossível reiniciar o jogo, mas que ela vai ajudá-la a resolver esse problema. A solução dela para resolver é procurar o jogador Guinde, que é um cara que quando começou também matou seu melhor amigo. Só que antes disso ela fala pro Hiro comprar roupas novas porque agora ele tá sendo procurado pelos guardas. Depois de comprar a roupa, eles seguem em direção ao cassino para falar com Guinde, só que no meio do caminho aparece a Alicia querendo vingança contra o Hiro e ela tá bem coringada. Aí a Alicia quase mata o Hiro e o Hiro tenta deslogar, só que a Reona fala que o Hiro não pode sair do jogo no meio de um combate. E apesar dos NPCs não conseguirem ver a Reona, ela consegue ajudar o Hiro a distrair a Alicia e o Hiro consegue fugir e sair do jogo. Aí no dia seguinte na escola o amigo do Hiro fala pra ele parar de ficar jogando esses jogos porcaria, porque assim ele não vai conseguir nada. E quando ele chega em casa a irmã dele também fala que se ele for jogar esse jogo lixo, que pra pelo menos ele jogar em silêncio, porque na noite passada ele ficou gritando a noite toda, mas aí o Hiro só ignora e entra no jogo de novo. E aí assim que ele entra no jogo ele consegue encontrar o Guinde, ou melhor, o Guinde que encontra ele. Aí o Guinde leva ele pro cassino pra eles conversarem enquanto ele toma umas geladas. E aí o Hiro descobre que o Guinde é só um cara super babaca que matou os melhores amigos dele de propósito. E depois disso o Guinde ainda dedura o Hiro pra guarda real.
No episódio 3, o Hiro descobre que o Ginji entregou ele porque ele tá há 13 anos sentenciado a fazer serviço comunitário. E por mais bizarro que seja, ele continua sempre jogando o jogo mesmo estando preso. Aí o Hiro acaba sendo levado em cana, e enquanto ele tá preso, ele não consegue deslogar do jogo também. Aí o Hiro passa um tempo preso lá e aparece o fantasma do Martin para assombrar ele. E o fantasma fica cobrando o Hiro para citar a promessa que eles fizeram embaixo da árvore quando eles eram criança. E como o Hiro não lembra de nada, o Martin fala que vai assombrá-lo até ele lembrar. Aí o Hiro fica super assustado e começa a gritar por ajuda, e aparece uma menina chamada Misarissa para ajudar ele. Só que na verdade era tudo uma armadilha e a Misarissa é um gatilho para começar um evento de tortura, e durante esse evento ele sente tanta dor que ele se mija todo e consegue se deslogar do jogo. No episódio 4 a gente descobre o tal do incidente que deixou o Hiro abalado, e é o seguinte. Há um tempo atrás, o Hiro era um dos corredores mais aclamados do colégio. Ele estava preparado até para correr nas Olimpíadas. Só que aí um dia chega um corredor gringo lá para poder avaliar ele, e quando ele tá na corrida ele acaba se mijando todo e todo mundo da escola começa a zombar na cara dele. Isso deixa ele super mal com o pessoal do colégio e também com a família e com os amigos dele. E desde então ele vem passando muitas horas jogando videogame para tentar se distrair um pouco. Só que apesar disso, os amigos e a irmã não desistiram dele, e é por isso que eles sempre ficam falando pra ele parar de jogar esse jogo lixo e voltar a correr. Só que aí depois do evento de tortura, o Hiro fala pra irmã dele que pode ficar tranquila que ele já parou de jogar a porcaria do jogo. Só que a irmã dele fica mais bolada ainda porque ela fala que na verdade ele só tá fugindo, igual ele fez com o atletismo. Em seguida, o Hiro vai para a loja da Reona para devolver o jogo, só que a Reona mostra para ele o guia do Kamui. E esse Kamui é o único cara da história que conseguiu zerar o Kake, e ele escreveu um guia ensinando os truques. Aí o Hiro fala que não quer saber de guia nenhum, que ele só quer devolver o jogo mesmo e esquecer essa merda toda. Aí a Reona fala que se mais alguém conseguisse zerar o Kake, ela com certeza se casaria com essa pessoa, e que ela iria se atrair muito por essa pessoa também, e aí com mais um argumento convincente ela consegue fazer o Hiro jogar o jogo de novo. No episódio 5, os guardas levam o Hiro pra falar com o Capitão Tesla, e quando ele chega lá, o Tesla é mó gente boa com o Hiro, e o Tesla fala que ele percebeu evidências que mostram que o Hiro não matou o Martin de propósito, e assim o Hiro consegue ser absolvido. E em seguida a Reona fala pro Hiro comprar alguns itens, só que o Hiro tá mais duro do que pau de tarado e ele vai precisar de um emprego. O negócio é que o Hiro foi absolvido, mas a população ainda acha que ele é culpado por ter matado Martin, e por isso ninguém nunca vai oferecer um emprego pra ele. Só que a Reona tem uma solução, porque afinal ela sempre tem. E a solução dela é o Hiro conseguir um emprego ilegal. E em seguida eles vão para uma agência que, segundo ela, abre aspas, é uma agência duvidosa para dar empregos duvidosos a pessoas duvidosas. Mas aí quando o Hiro chega lá, o emprego menos barra pesada que tem disponível é chicotear o idoso masoquista. E eu não tô brincando, sem sacanagem, é isso mesmo. E obviamente o Hiro não aceita e vai embora. Aí a Reona fala que não vai ter outro jeito, a única coisa que sobra é pegar um empréstimo com uma pessoa e a pessoa que ela escolhe é o Ginji. Mas é claro que quando chega lá o Ginji fala que não vai emprestar nada e ele ainda dá uma tirada no Hiro porque ele se mijou todo durante a tortura. E isso faz o Hiro perder o controle e partir pra cima do Ginji. Só que quando o Hiro vai finalizar o Ginji, aparece o fantasma do Martin de novo pra assombrá-lo. E aí isso faz o Ginji simpatizar um pouco com o Hiro porque ele também tá sendo assombrado o tempo todo. E é por isso que o Ginji continua jogando mesmo estando sob custódia, porque ele ainda se sente culpado por ter matado seus amigos depois de todos esses anos. No final, o Ginji dá dinheiro pro Hiro e o Hiro consegue ir na loja comprar 2 bombas de fumaça. Depois disso, a Reona fala pro Hiro que tem uma espada na casa do Martin, que seria bom o Hiro ir lá pegar. Só que quando eles chegam lá, quem tá esperando eles é a Alicia, já com a peixeira na mão muito pistola. A Alicia encurrala o Hiro e aí quem aparece pra ajudar é a Misarissa, falando que o Hiro já foi absolvido do crime de assassinato contra o Martin e por isso a Alicia tem que largar do pé dele. Só que a Alicia só ignora isso e continua a atacar o Hiro e a Misarissa. No episódio 6, a Misarissa fala que vai proteger o Hiro da Alicia, e o Hiro por um momento cogita em chamá-la pro seu time, só que depois a Misarissa fala que na verdade ela só tá protegendo ele porque ela quer ser a única que quer ter o prazer de torturá-lo. E depois de 5 minutinhos de porrada franca, quem acaba vencendo a luta é a Alicia, e aí ela já vai full preparada pra matar o Hiro. E no momento crucial, o Hiro lembra das dicas do Kamui e faz uma declaração de amor pra Alicia. E nesse momento a Alicia fala que também sempre amou ele, assim como o irmão dela, que eles sempre foram super unidos e que ela não entende como que o Hiro teve coragem de assassinar o Martin, mesmo que seja sem querer.
morrer, e ela fala que nunca vai perdoar o Hiro por isso, e o pior de tudo foi que ele fugiu. E em seguida ela sai da casa chorando. E é nesse momento que o Hiro percebe que ele só tá fugindo de tudo esse tempo todo e decide tomar uma atitude. Ele pede pra Reone e a Mizarissa esperarem na casa e fala que vai até a árvore Kenora, que é onde ele e o Martin supostamente fizeram a promessa de infância. Aí o Hiro chega embaixo da árvore e o fantasma do Martin aparece pra falar com ele. Aí o Hiro finalmente lembra da promessa que eles fizeram quando era criança, de serem amigos pra sempre. E assim o Martin finalmente o perdoa e para de assombrá-lo. No episódio 7, o Hiro fala que o próximo passo é encontrar a Alicia para resolver as coisas com ela, só que aí a cidade acaba sendo atacada por goblins. Aí o Hiro vê uma criança sendo atacada por um goblin e fala que quer salvar ela, só que a Reona fala para ele que é para ele ficar escondido porque os goblins são muito fortes e podem acabar matando ele. E nesse momento a Reona fala que se um jogador morrer nesse jogo ele quebra o console. Repetindo aqui, se você morrer no jogo você quebra o console. E foi por isso que a empresa que fez esse jogo faliu. Só que o Hiro fala que não quer ver mais ninguém morrendo na frente dele, mesmo que seja um NPC do jogo. E aí ele vai lá tentar salvar a menina. A Reona consegue distrair o Goblin, só que quando o Hiro sai com a menina aparece outro Goblin. E aí o Goblin é muito forte e o Hiro quase deixa a menina morrer, mas aí ele percebe que a menina se parece muito com a própria irmã dele e ele ativa um instinto de adrenalina que faz ele correr muito mais rápido que o normal. E ele consegue salvar a menina, mas é por pouco tempo, já que em seguida ele é cercado por uma horda de Goblins e aí não tem o que fazer, não tem adrenalina que salva ele nesse jogo. Só que aí quem aparece lá é o Tesla, e ele vence os Goblins facinho e salva o Hiro. Depois disso, o Tesla fala pro Hiro que ele é uma pessoa que tem uma velocidade de corrida acima da média e chama o Hiro pra fazer parte da Guarda Real. E o Hiro fica todo bobo e aceita, mas aí em seguida ele desloga do jogo. Aí no dia seguinte, quando o Hiro tá falando com o amigo dele na escola, o amigo dele fala que apesar do Hiro estar jogando aquele jogo lixo, ele parece bem mais animado agora. E aí quando o Hiro chega em casa, ele vai dar uma olhada no site do Kamui, e o Kamui fala que das formas de sair da cidade se juntar à Guarda Real é a pior de todas, que acaba deixando o Hiro com o pé atrás da orelha. No episódio 8, o Hiro vê no site do Kamui que ele precisa aguentar o treinamento da guarda por 5 dias, então no 6º dia vai acontecer um ataque de Goblins e ele irá finalmente descobrir o segredo da cidade. Aí quando o Hiro entra no pilotão, ele conhece a Cat, o Bob, o Granado e o Palu. O Hiro acaba sendo o soldado mais fraco do pilotão e ele sofre bullying no Granado e Palu. E pra piorar, o supervisor deles não faz nada e só a Cat que ajuda o Hiro lá. No episódio 9, o Granado e o Palu chantageiam a Cat para atrair o Hiro, e o que deixa o Hiro bem mal. Aí a Reona fica se sentindo muito mal pelo Hiro e decide dar um jeito na situação. E ela trama um esquema lá para ferrar todo mundo que tava sacaneando o Hiro. O Granado e o Palu saem do pilotão, e depois a Cat denuncia o instrutor dele pro Tesla e o instrutor acaba sendo rebaixado. Aí a Cat pede desculpas por ter atraído o Hiro e eles voltam a ser amigos. No episódio 10, a Alice e a Mizarissa entram no pilotão para substituir o Granado e o Palu. E aí o Tesla mandam elas e o Hiro pra uma missão no cassino. E quem é o responsável pelo ataque é o Guind de novo. Só que aí a Alicia vence ele facinho e ele acaba sendo preso de novo. No episódio 11 começa o ataque dos Goblins e chega um Goblin muito cabuloso lá que eles chamam de Caolho. Isso porque o Tesla cortou o olho dele há muito tempo atrás. Em seguida o Hiro descobre que esse Caolho só estava na cidade para resgatar outros Goblins. E aí a gente descobre esse tempo todo que na verdade os Goblins que eram os reféns. O Tesla fala que a verdadeira natureza dos Goblins não é ser hostil com os humanos. Só que esses anos todos ele vinha sequestrando os Goblins para fazer eles ficarem hostis e fazer a população ficar com medo. E o motivo disso é porque, segundo ele, se os cidadãos se mantiverem isolados dentro da cidade, o comércio vai funcionar muito melhor. E é por isso que eles são a única cidade do reino que se mantém independente até hoje. E esse era o segredo da cidade o tempo todo. Depois disso, Tesla ataca seus próprios soldados e diz que todo mundo que descobre esse segredo tem que morrer. E isso inclui a equipe do Hiro. E é nessa hora que o Hiro percebe que o verdadeiro primeiro chefão do jogo era o Tesla o tempo todo, e não um Goblin Caolho. No episódio 12, o Hiro tenta de todas as formas reagir ao ataque do Tesla, mas o Tesla é ridiculamente rápido. E quando ele se prepara para matar o Hiro, a Alice acaba se jogando na frente e se sacrifica por ele. Isso deixa o Hiro bem puto e ele consegue ativar a adrenalina de novo, e dessa vez em um estado muito mais avançado que antes. E até que ele consegue se dar muito bem contra o Tesla. E para ajudar, a Reona ainda fica falando que se ele vencer o Tesla, nem Guindaste vai conseguir tirar ela de cima. E aí o Hiro fica mega motivado e tenta dar o ataque final no Tesla. Mas o que ele não esperava que a rainha iria atrapalhar ele com o joelhinho, e é bem isso mesmo, o joelhinho, e ele distrai o Hiro e o Tesla acaba matando ele. E assim o Hiro acaba perdendo o console.
No dia seguinte, a Reona liga pro Hiro e fala que se ele quiser, ela pode alugar um console da loja pra ele. E ela fala que ainda pretende se casar com ele caso ele termine o jogo. O Hiro fala pra ela que ele vai pensar, e aí depois ele abre o site do Kamui de novo e descobre uma nova aba que mostra um truque que ele pode reiniciar 1 hora antes da morte. E aí o Hiro, percebendo que ele pode ter uma nova chance de vencer o Tesla e salvar a Alicia, ele fala pra Reona que precisa de 1 mês para se preparar e enfrentar o Tesla de novo. E nesse 1 mês ele volta a correr e fazer exercícios, e a família e amigos dele falam que ele finalmente percebeu a expressão de peixe morto que ele tava desde o incidente. Bom, mas a maior vitória de todas pra mim foi que a Reona aceitou ficar com ele, porque, aliás, como vocês sabem, você pode apanhar de 500 homens que no final quem mais pode machucar seu coração é sempre uma mulher. Bom, gente, assim acaba a parte 1 do anime. Se você gostou, deixe seu like, esse vídeo deu um trabalho pra fazer. E eu vou ficando por aqui e fui!